Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática em um Clique, e o vídeo de hoje é o primeiro da série de resoluções de dúvidas dos inscritos ou dos exercícios que chegam até mim pelas redes sociais. E no exercício de hoje é da matéria de Cálculo 1 e o assunto é cálculo da área entre curvas utilizando integral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos lá. O enunciado do exercício era o seguinte: determine a área da região K delimitada pelas curvas y igual a 2x sobre 3 mais 20 sobre 3, y igual a menos x e y igual a x ao cubo. Então aqui temos três funções que vão formar uma região delimitada por essas três funções e ele quer a área dessa região. Vamos apenas relembrar alguns conceitos. A área sob uma determinada curva pode ser calculada através de integral. Então, se nós tivermos os limites a e b que nós queremos calcular, a área sob a curva f de x vai ser dada pela integral de a até b de f de x dx. E agora, quando nós temos duas curvas e queremos saber a área entre elas, basta fazer a diferença da integral de uma curva para outra. Ou seja, se nesse segundo caso nós fizermos a integral da função f e dessa integral subtrairmos a integral da função g, nós teremos exatamente a área R. Então a área vai ser a integral de a até b da diferença dessas duas funções. Através desses conceitos, vamos resolver o exercício. O primeiro passo é fazer um esboço do gráfico para que consigamos enxergar essa área que nós queremos calcular. Então vamos começar pela primeira função, y igual a 2x sobre 3 mais 20 sobre 3. Bom, como é uma reta, basta termos dois pontos que nós conseguimos desenhar uma reta. Normalmente nós pegamos os pontos mais fáceis, que são admitir que x igual a zero e determinar o y, e depois admitir que o y é zero e calcular o x. Nós então vamos descobrir os pontos nos dois eixos. Então vamos iniciar. Essa função é do tipo ax mais b, que é a função da reta. E vamos admitir primeiro que x é igual a zero. Quando o x aqui é zero, o y vale 20 sobre 3. Nós vamos zerar esse termo. O y é 20 sobre 3, que é aproximadamente 6,7. Então nós fazemos um ponto aqui em x igual a zero e y igual a 6,7. Agora vamos admitir que o y é zero. Para calcular o x, vamos isolar ele. Então aqui podemos simplificar. E o x vai ser menos 10. Então vamos desenhar um ponto em y igual a zero e x igual a menos 10. A partir desses dois pontos, nós podemos esboçar a reta dessa função. Agora vamos para a próxima função, y igual a menos x. Também é uma função de reta. Então vamos admitir primeiro que o x igual a zero. O y também vai dar zero. Então essa reta passa pela origem, ponto 0, 0. Como aqui já foi y igual a zero, nós podemos admitir qualquer outro valor para o x e calcular o y. Então eu vou admitir que o x é igual a 2, o y daria menos 2, ou seja, teríamos um ponto nesse local. Basta fazer uma reta ligando os dois pontos. Temos aí o esboço da função y igual a menos x.
Agora, por último, a função y igual a x ao cubo. Bom, essa função é uma função de terceiro grau, também conhecida como cúbica. E para fazer o esboço dela, vou traçar aí 3 pontos. Primeiro nós vamos admitir como x igual a zero. Quando substituirmos x igual a zero, y também vai dar zero. Então é uma função que passa pela origem, ponto 0, 0. Agora eu vou admitir que o x é igual a 1. O y também vai dar 1. 1 ao cubo é igual a 1. Então temos o ponto aqui 1 e 1. Porém, prestem atenção agora. Quando x é igual a 2, o y é igual a 8. Ou seja, depois do número 1, a função aumenta rapidamente, porque ela é de terceiro grau. Ou seja, o terceiro ponto já está aqui em cima. Quando x fosse 3, o ponto estaria no 27, bem lá para cima. Então, para pontos maior que 1, essa função aumenta muito rapidamente. E entre 0 e 1, ela tem a característica de uma curva bem acentuada. Agora vamos pensar para os pontos onde x é menor que zero, ou seja, os pontos negativos. Como é uma função com expoente ímpar, logo o resultado também vai dar negativo. Ou seja, essa função vai ser espelhada no primeiro e terceiro quadrante. Ela ficaria da seguinte maneira. Então esse é o esboço da função y igual a x ao cubo. Lembrando que aqui não precisamos desenhar perfeitamente, basta ter um esboço para termos uma ideia de onde será a região K. Então agora que nós temos as 3 curvas das funções, nós achamos aí a região K e através disso nós podemos delimitar qual vai ser a integral. Então o segundo passo é definir a integral para calcular essa área. Como eu falei no início, vai ser a integral da curva de cima menos a curva de baixo. Aqui a curva de cima é a vermelha, mas muita atenção que a curva na parte de baixo, nesse trecho é uma e nesse trecho é outra. Então nós vamos ter que dividir em duas integrais. Vamos primeiro calcular os dois limites dessa integral. Então a intersecção das curvas, aqui no caso a curva vermelha e a curva azul, vão nos dar um ponto, esse primeiro ponto. E a intersecção dessa curva vermelha com a curva verde vai dar o limite final da nossa integral. Então nós queremos calcular esse x1 e esse x2 para sabermos os limites da integral. Para isso, nós sabemos que as coordenadas devem ser igual, ou seja, tanto o x quanto o y nesse ponto para as duas funções são iguais. Logo, nós podemos igualar o y das duas funções, ou seja, 2x sobre 3 mais 20 sobre 3 tem que ser igual ao mesmo y da função menos x. Aqui eu coloquei x1 para já saber que estamos referenciando a esse x1. Bom, aqui nós temos uma equação de primeiro grau. Basta isolar o x1 que nós vamos calcular. Vou passar aqui multiplicando o denominador 3 para lá. E agora vamos passar o x1 para a esquerda e o 20 para a direita. Então, nosso x1 é igual a menos 4. Então já temos um ponto aqui da integral. Agora vamos calcular o x2. Basta seguir a mesma ideia. O y da função vermelha tem que ser o mesmo y da função verde. Então, 2x sobre 3 mais 20 sobre 3 tem que ser igual ao x ao cubo. Aqui eu já coloquei o x2 para vocês saberem que eu estou me referindo a esse ponto.
Bom, então vamos organizar aqui a equação, passar tudo para o lado esquerdo, e caiu em 3x ao cubo menos 2x menos 20 igual a zero. Aqui é uma equação de terceiro grau, mas e agora para a gente resolver ela? Bom, nesse exercício nós podemos usar um artifício. Aqui, analisando graficamente, o encontro das duas retas está caindo aproximadamente em 2. Então nós podemos testar se esse x igual a 2 é uma raiz dessa equação de terceiro grau. Então vamos admitir que o x2 é igual a 2 e testar se essa equação é verdadeira. Então, 3 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2, menos 20, igual a zero. Isso daria em 24 menos 24 é igual a zero. Então, o x2 igual a 2 é exatamente a intersecção dessas duas retas. Então, agora nós já temos todos os pontos que importam para a integral. Vamos definir a nossa integral. Então, eu dividi em duas áreas, A1 e A2, devido ao fato que eu falei, nessa primeira região, essa é a curva de cima e essa é a de baixo. E nessa segunda área, nós temos outra curva na parte inferior. Então, vamos dividir em duas integrais para facilitar. Então, sabemos que a área total da região K vai ser a soma de A1 com A2. Vamos então determinar o A1. O A1 vai ser a integral de menos 4 até zero da função 2x sobre 3 mais 20 sobre 3, que é a função de cima, menos a função inferior, que é a menos x. Então, essa integral significa que nós vamos calcular a área sob a curva vermelha e subtrair a área sob a curva azul. Vai dar exatamente a área A1. E no caso do A2, vamos seguir o mesmo raciocínio. A integral vai de x igual a zero até x igual a 2, então 0 até 2. De 2x sobre 3 mais 20 sobre 3, que é a função superior, menos x ao cubo, que é a função que está delimitando na parte inferior. Bom, essa foi a definição da integral, é o segundo passo. Agora, o final vai ser calcular essa integral que nós definimos agora. Bom, a região K vai ser a soma dessas duas integrais. Então, eu vou colocar aqui numa equação as duas integrais que eu acabei de definir. A soma delas vai dar a área da região K. Agora basta nós resolvermos essa integral. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe como resolver a integral, mas lembrando que funções exponenciais, basta somar 1 no expoente e esse novo expoente descer multiplicando. Essa é a regrinha para funções exponenciais. Então, aqui no caso do 2x sobre 3, eu somei 1 no expoente, 2x ao quadrado, e esse 2 eu desci multiplicando com 3, por isso virou 6. Aqui 20 sobre 3 é uma constante, basta multiplicar por x. E aqui menos com menos dá mais, soma 1 no expoente, e esse novo expoente vai descer multiplicando. Então, x² sobre 2. E os limites dessa integral, de menos 4 a 0. Mesmo raciocínio vamos fazer para a segunda integral, então mais 2x² sobre 6, mais 20 sobre 3. E aqui, o expoente era 3, eu vou somar 1 no expoente, e esse expoente descer multiplicando. Essa é a regrinha para a integral. Agora, os limites vão ser de 0 a 2. Agora que nós fizemos a integral, basta aplicarmos esses limites e calcular o valor final.
Então, substituindo o zero na primeira integral, vai zerar tudo. Basta substituirmos apenas o menos 4. Então, limite superior é zero, zera todas as integrais, menos o limite, substituindo o limite inferior. Então, vamos substituir o menos 4. 2 vezes menos 4 ao quadrado. Aqui vai ser 20 vezes menos 4. E aqui menos 4 ao quadrado. A mesma coisa nós vamos fazer na segunda parte. Então, vamos substituir o 2 no lugar do x, menos o limite inferior que é zero, porém vai zerar todos os termos. Por isso eu coloquei aqui zero. Agora basta resolver essa conta que nós vamos chegar na área total da região K. Vou passar para o próximo slide para facilitar. Aqui podemos simplificar o 2 com 6 e nesse lado também 2 com 6. Então daria menos 16 sobre 3 mais menos 80 sobre 3 mais 16 sobre 2. E desse lado mais 4 sobre 3 mais 40 sobre 3 menos 16 sobre 4. Aqui temos mais duas simplificações. Aqui daria 8 e aqui daria 4. Para somar todos os termos, podemos tirar o mínimo múltiplo comum, que é o 3. Então, tirando o MMC aqui igual a 3 e multiplicando os numeradores, teríamos menos 16 mais 80, menos 24, mais 4, mais 40 e menos 12. Podemos simplificar aqui o mais 40 com menos 24 e menos 16. Essa conta vai dar 72 sobre 3. Simplificando, a área da região K daria 24. Bom, esse foi o exercício de hoje. Se vocês tiverem mais exercícios com dúvidas, envie pelos comentários ou pelo e-mail ou pelas redes sociais. Se gostou, deixe seu like e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!